Beleza, senhores. Então, ó, neste momento, tá, a call está sendo gravada, tá? Só para a gente poder depois esse material, caso, né, alguém depois se interesse em ver um pouquinho sobre a questão de orientação a objetos e a questão também de programação orientada a testes, tá? Eu vou colocar isso no YouTube, provavelmente vai ficar no canal público, tá? Eu não sei, né, como que a gente vai colocar essa parte, como que a gente vai lidar com isso para o futuro, tá? Por que que eu digo isso? Porque, bom, vai ser, é, vai ser bem importante, sabe, que a gente comece a ter gravado realmente tudo que a gente está distribuindo de material e falando, para que as próximas pessoas tenham também acesso a esse conteúdo e a gente tem que ficar repetindo as coisas, até por causa disso que isso está sendo gravado. E vamos começar hoje falando um pouquinho sobre orientação a objetos, tá? Primeira coisa, é, alguém aqui já mexeu com orientação a objetos dentro do Golang? Alguém aqui já viu um pouco sobre isso dentro do Golang ou não? Hum, não, eu não. Beleza, Positivo, chefinho. beleza. Só pra gente, é, só pra gente recapitular um pouquinho as coisas, até eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês um pouco do que seria a orientação a objetos, lembrando que Golang, por natureza, por design, ela não é orientada a objetos, ok? O que significa isso? Quando você tem, por exemplo, um Java ou um C Sharp, tudo que você cria é classe, ok? Sem exceção. Você sempre vai criar uma classe. A única coisa que você pode fazer é criar classes dentro dele. Golang, ele é de uma natureza mais procedural, ou seja, você basicamente pode, se você desejar, tá, criar tudo via módulos, e esses módulos fazem o que você precisa, ok? Qual que é o problema quando você cria uma coisa, tá, que é somente realmente como módulo, somente como como procedural? Qual é o efeito colateral? Por exemplo, digamos que eu crie aqui, tá? Eu vou criar aqui um módulo de, por exemplo, tá, repository. Ok? Eu vou criar aqui, por exemplo, o meu handler. É um jeito bem padrão da gente fazer as coisas, ok? E eu vou ter, por exemplo, aqui uma função, por exemplo, que vai fazer o insert do meu user. E eu vou receber aqui uma struct, tá, que vai ser a model do meu user. Para essa parte aqui, por exemplo, eu vou criar aqui também uma package aqui de model, ok? E vou criar aqui o meu user. Vou colocar aqui o meu user, vai ser um struct, por exemplo, que vai ter name, que vai ser string, uma password, que também vai ser uma string, ok? E eu vou colocar aqui que a minha user vai receber um ponteiro do model.user e vai fazer alguma coisa aqui dentro que, obviamente, né, muito provavelmente vai fazer o quê? Vai inserir isso no banco de dados, ok? Insert on database. Realmente vai ser assim que a gente vai começar a fazer as coisas. Então, eu tenho aqui a minha camada de repositório, que vai ser uma coisa que vai sempre inserir as coisas no banco de dados. E daí, por exemplo, eu posso depois ter uma camada de service, vou chamar aqui de handler também, e essa camada vai ter ainda um insert user, por exemplo, que vai receber um ponteiro para o meu user, e ela vai chamar aqui o repository.insert user, ok?
Então eu tenho, por exemplo, uma camada de repositório que está fazendo alguma coisa. Eu não vou colocar aqui o código de como que ele faria a inserção do banco de dados, porque isso para a gente meio que não interessa, tá? E aí seria aqui o nosso repositório, o nosso serviço, que usaria esse repositório para inserir as informações. E daí, por exemplo, né, vamos criar aqui a nossa main.go, ok? Com uma func do tipo main. E essa func do tipo main, ela, por exemplo, ela faria a inserção chamando service.insertUser. Vou criar aqui um user aqui na hora. Um name, por exemplo, Edu, senha 1234. Eu passaria esse user aqui, ok? Para efeito prático, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou dizer aqui que esse meu repository, ele só vai escrever aqui inserted user on database, ok? Só para a gente ter uma noção que essa aqui é a classe realmente que está fazendo as coisas, tá? Quando eu chegar aqui e eu rodar isso, ok? Ele vai rodar e eu vou ter a informação fazendo de conta que ele inseriu no banco de dados, ok? É um comportamento bem padrão. Aqui não existe um problema, entretanto, vocês concordam comigo que, infelizmente, começa a ficar muito difícil fazer testes de modo unitário em qualquer coisa no meu sistema? Porque, por exemplo, eu posso criar aqui os testes do meu repositório, mas ele obrigatoriamente vai precisar ter um banco de dados criado, etc., para fazer essa inserção. Não é ruim, não é bom, é uma característica que a gente pode querer, mas às vezes pode também não ser a mais desejada, ok? E quando eu vou testar por o meu service ele está fortemente acoplado com o meu repositório. O que significa isso? Significa que basicamente eu não consigo testar o meu service sem passar pela complexidade do meu repositório. E aí, conforme as coisas forem ficando mais complexas no sistema, porque os sistemas eles tendem, obviamente, a sempre crescer em complexidade e, dependendo da situação, eles podem crescer exponencialmente em complexidade, tá? O que que a gente vai passar? Vamos passar por uma situação muito complicada, onde ele vai começar a exigir cada vez mais que para fazer testes a gente tenha muita coisa escrita e passando por muito detalhe. Enquanto é uma coisa simplesinha que insere um user e chama isso, tá tudo ok. Mas, por exemplo, digamos que eu tenha aqui um sistema de pagamentos, ou um sistema médico, ou algum sistema mais complexo, onde eu quero fazer um teste, por exemplo, eu quero fazer um pagamento no caso de um cliente que tenha tais flags ativas e que tenha uma situação X e que tenha dois bloqueios na base e que tenha um limite diário de transferência de X e que já tenha esse desse limite. Eu começo a ter que deixar o estado do usuário, o estado das coisas no meu banco de dados de uma maneira muito específica, e isso vai me tomar muito tempo, ok? E isso vai ser uma coisa que nem sempre eu realmente quero passar por toda essa complexidade, tá? Então, o que que a gente pode fazer para abstrair um pouco isso e para tirar um pouco, sabe, que a gente tem que ter toda essa informação na base. A gente pode usar os famosos mocks, que são o quê? Que são os carinhas falsos, que são os que a gente pode dominar, que a gente pode realmente mudar e fazer as mudanças aqui ao nosso bel prazer, ok? Então, para isso, a gente vai usar um pouquinho de orientação a objetos para começar a encapsular umas coisas e começar a separar algumas coisas. Então, por exemplo, tá? Nessa parte aqui do repositório,
Ao invés de ter simplesmente a minha função, por exemplo, eu vou criar aqui no meu repositório um tipo específico, ok? Chamado, por exemplo, user repository, que vai ser uma struct, ok? E eu vou criar aqui, por exemplo, tá? Dentro aqui do meu insert user, eu vou atrelar essa função de insert user à minha struct aqui, ok? Ou seja, esta aqui, esse insert user, acaba de deixar de ser uma função e está se tornando um método, ok? O que que é um método? Método é uma função atrelada a uma struct ou a uma classe, se vocês preferirem falar assim. Na verdade, tá? Na verdade, vai ser a instância e não a classe. Alguém aqui sabe qual que é a diferença entre uma instância e uma classe em orientação a objetos? A instância é uma construção com base na classe, não é? A instância, na verdade, tá, Douglas? Você chegou bem perto da resposta certa. É o seguinte, a instância, ela é basicamente a classe construída, ok? Como assim? Só vou te explicar. É, eu tenho aqui uma struct, beleza? E pensa que essa struct aqui é como se fosse, tá, uma planta de um prédio qualquer, ok? Apesar da planta dizer exatamente como que as coisas devem se comportar, a planta ainda não é um prédio. E com uma única planta, eu posso construir várias vezes aquele modelo de prédio, quantas eu quiser, ok? O que acontece? Por exemplo, ó, eu vou criar aqui uma função só de exemplo aqui do que eu estou falando, tá? Quando eu tenho aqui o user repository aqui da vida, ok? Eu tenho aqui a informação aqui dele, mas eu tenho somente a struct, eu não tenho ainda ele criado. Quando eu falo assim, user repository, eu instancio como se esse meu user repository aqui fosse uma instância, ou seja, a partir deste projeto, a partir desta planta de um prédio, por exemplo, eu acabei de construir um edifício, ok? E eu posso construir depois, tá? Tantos edifícios quanto eu quiser com base naquela planta. Este método aqui está atrelado à instância, ok? Repara o seguinte, apesar de você poder usar user repositório aqui no tipo e colocar aqui o ponto aqui nesta parte, ok? Isso aqui vai causar alguns probleminhas. Se vocês quiserem, depois a gente vai mais a fundo sobre essa parte específica, tá? Mas repara que assim, eu estou colocando, atrelando isso aqui à instância do user repository, ok? Repara que inclusive um ponteiro, porque diz que é uma instância. Se fosse um objeto estático, provavelmente, se eu quisesse deixar aqui como uma coisa estática, eu poderia atrelar só a struct de user repository, ok? Se vocês quiserem, a gente pode ver isso aí de repente numa próxima Tech Talk sobre essas diferenças mais profundas aqui de uma coisa para outra, tá bom? Mas por enquanto, vamos manter sempre assim, colocando sempre com uma instância, tá? E vamos começar a ver o que que isso nos ajuda e o que que isso nos atrapalha, tá bom? Daí, por exemplo, nós temos aqui o user repository, ok? Que está descrito aqui para fazer essa parte aqui do insert. E no meu service aqui, eu vou fazer uma coisa semelhante. User service, ele vai ser uma struct aqui também. E essa parte aqui do user service também, eu vou colocar essa função de insert user atrelada ao meu user service, tá?
Repara que aqui eu não tenho mais o repository.insertUser. Eu preciso instanciar o meu user repository para colocar aqui dentro, tá? Então, o que a gente pode fazer no primeiro momento? Poxa, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou chamar aqui, vou criar user repository, vai receber o repository.user repository, e desse user repository eu vou fazer este insert, ok? Então, eu instanciei aqui dentro do user repository e estou chamando meu insert user. E dentro da minha main agora, em vez de usar aqui o service, vou colocar o seguinte: user service vai receber um service.user service e usar este cara aqui, ok? Então, só por desencargo de consciência, eu vou renomear aqui no repository como user repository nesse arquivo. Lembrando, em Go, os arquivos, basicamente, o nome do arquivo, tanto faz. Para ele, o que importa é o nome da package. Mas eu acho que fica melhorzinho a gente dar o nome aqui das coisas, tá? Só por causa disso. Beleza. Aí, se a gente olhar aqui, a gente vai ter aqui o mesmo resultado. Inserted user on database. Ok? Até o momento não teve vantagem absolutamente nenhuma em ter isso. Por quê? Porque a gente ainda tem. Oi, comunicar alguma coisa? Eu só ri um pouquinho. Tá de boa, beleza. Até o momento assim, a gente escreveu mais código e não teve nenhuma vantagem sobre isso. Por quê? Porque repara que aqui, ó, do que adianta? Eu estou criando novamente do zero meu user repository. Aí começa a entrar um conceito bem legal da orientação a objetos e algumas boas práticas que a gente pode utilizar, que é a questão de composição. Ou seja, ao invés da gente ter um monte de objetos se chamando, a gente pode fazer o seguinte: eu quero que o meu user service, ele, além das coisas que ele tenha realmente uma instância do user repository, e eu quero também poder tirar aquela classe e colocar uma outra classe que tenha a mesma assinatura, uma classe que faça as mesmas coisas, ok? Então, o que acontece? Esse user repository que eu estou fazendo aqui, ao invés de ser uma coisa que eu instancio aqui na hora, eu quero colocar ele como uma dependência do meu user service. Ou seja, que bom seria se, por exemplo, esse meu user repositório estivesse aqui, como uma dependência do, do meu user service, ok? E eu pudesse simplesmente chamá-lo aqui. E quando eu precisasse, eu trocar esse cara aqui, ok? Aí, nós temos algumas coisas que em Go são um pouco diferentes, tá? Porque, de novo, o Go não é exatamente orientado a objetos, mas a gente pode usar a... Toda não, vai. A gente pode usar boa parte das coisas boas da orientação a objetos aqui em Go, tá? Mas com as suas características. O que acontece? Quando a gente está mexendo em linguagens como Java, .NET, ou linguagem, enfim, em linguagens orientadas a objeto, a gente tem uma coisa chamada interface, ok? Que define como que as coisas se comportam. Então, por exemplo, dentro de uma linguagem tipo um Java da vida, por exemplo, a gente poderia ter, tá? Vou escrever aqui um pseudocódigo, tá? A gente poderia ter aqui, por exemplo, um user repository, ok? Ou algo do tipo.
dizer que isto é uma interface, ok? Dizer quais são os métodos que essa interface tem, ou seja, como que ela se comunica com o mundo externo, ok? Estou falando aqui uma coisa de Java, isso que não compila, tá? Só para mostrar como que a gente faz uma linguagem orientada a objetos. A gente diria que, de algum jeito, essa user repository, ela implementa o iUser repository, e a gente diria no nosso user service que esse user repository é, na verdade, uma interface de iUser repository, e a gente colocaria, por exemplo, tá, o nosso construtor, user service, por exemplo, dizendo que ele recebe um user repository, por exemplo, e que nossa própria user repository receberia este user repository que a gente tem aqui, ok? Esse seria um jeito que a gente faria num Java da vida, numa linguagem orientada a objetos, tá? Entretanto, dentro do Go, nós temos algumas diferenças, algumas coisas que não vão nos fazer escrever um código um pouco diferente. A primeira coisa é que, dentro do Go, a gente tem realmente uma interface, mas ela tem um comportamento totalmente diferente, tá? Dentro do Go, você não tem uma interface solta e as classes se conectando a ela, ok? Na verdade, dentro do Go, quem define a interface é sempre o lado que está consumindo aquela struct, tá? Nunca é uma coisa global. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso realmente, tá, ter, por exemplo, um type, por exemplo, iUser repository, dizer que ele é uma interface, e eu posso dizer que ele vai ter, inclusive, esse método aqui com essa assinatura, ok? Eu posso dizer isso, ok? Eu posso dizer que o meu user repository, que é uma dependência, vai receber essa parte sim, tá? Mas essa interface não vai ficar aqui dentro. E o meu user repository não precisa nem conhecer essa interface. Ele só precisa implementá-la, ou seja, o meu user repository de verdade só precisa, na verdade, ter realmente uma função com as mesmas entradas e saídas. Ele só precisa implicitamente atender aquela interface, ok? Primeira coisa, essa parte para vocês ficou claro? Quer que eu diga de outro jeito? Tem alguma dúvida nesse ponto? Bom, beleza. Se quiser, Tudo certo por aqui, Edu. Tá Tudo entendendo? beleza, certo, Edu. beleza, maravilha. O que acontece então, tá? Uma outra diferença é que, apesar, né, da gente poder fazer uma coisa semelhante ao construtor que a gente tem dentro do dentro de objetos, a gente vai montar esse construtor. Como assim? É interessante que eu não deixe que as pessoas criem, instanciem assim as minhas coisas, as minhas classes de serviço, tá? Por quê? Porque eu vou começar a ter dentro dessas minhas classes as dependências de outras classes, tá? Então, o que que é interessante? Primeira coisa, dentro do Golang, tá? Eu crio uma função de construtor. No geral, o pessoal faz o seguinte, ó, func new tan, 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 que é uma coisa que simularia o nosso construtor, ok? E essa função aqui, ela retorna, tá? Um ponteiro realmente para uma instância do tipo user service,
E aqui dentro, eu crio realmente o meu user service e eu passo como o user repository a interface que eu recebi aqui. Ok? Essa é a primeira diferença, tá? Ou seja, eu poderia agora colocar aqui como service.new user service e forçar a pessoa aqui a passar o meu repositório, a passar qual que é a minha instância de repositório, ok? Entretanto, reparem que assim, eu ainda tenho um probleminha que a pessoa ainda pode instanciar deste jeito aqui. Só que deste jeito aqui, ela não está passando as minhas dependências, ou seja, isso aqui a pessoa vai instanciar desse jeito e vai dar pau. Então, é interessante que, como programador, a gente talvez impeça, sabe, outras pessoas de instanciarem as coisas de uma maneira que a gente não quer que elas façam. Como que a gente faz isso dentro do Golang? No Golang, tudo que começa com a inicial maiúscula é do tipo público, ok? E então, qualquer package pode instanciar. A gente, então, faz o seguinte, esse nosso user service, a gente renomeia para letra minúscula, ok? Ele aqui está dizendo, ó, se você fizer isso aqui, vai ter uns campos aqui no teu código que não vão ser mais acessíveis. Que é, por exemplo, aqui, tá vendo? Mas aqui realmente eu não quero que seja acessível, eu não quero que ninguém instancie meu user service diretamente. Eu quero que tudo passe através deste meu construtor aqui, ok? Então eu digo que meu user service vai ser igual a service.new user service e aqui ele vai dizer, opa, você tinha que me passar aqui um carinha de iUser repositório para que isso funcione, ok? Então, o que que a gente faz? Por desencargo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse mesmo construtor aqui também no meu repositório, tá? Porque, no geral, tudo que eu vou mexer deve ter sempre alguma dependênciazinha. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou criar uma func chamada new user repository. Se tiver alguma dependência que eu vou colocar, no caso, por enquanto, não tem nenhuma. Vai colocar aqui como user repository e vai dar um return de um new user repository, por enquanto. E eu também vou colocar aqui esse user repository com a letra U minúscula, tá? Por quê? Para que ninguém consiga chamar este repositório diretamente, porque, por exemplo, talvez aqui amanhã ou depois, eu coloque aqui, por exemplo, a conexão com o banco de dados, alguma dependência, enfim. Eu quero realmente sempre seguir essa cadeia. Então, hoje aqui meu user repository vai ser igual a repository.new user repository. E este user repository aqui, eu vou colocar como uma dependência do meu user service. Ou seja, eu estou forçando realmente a criar do jeito certo, do jeito que eu quero que seja criado o meu repositório, e esta camada aqui eu estou usando como dependência do meu user service, que está sendo este user repository aqui, ok? E dentro do meu método agora, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha instância, que eu estou chamando aqui de U, nesse caso, e U.user repository, que é esta minha dependência aqui, eu estou chamando o método insert user aqui dela, por exemplo, ok? Repare que eu estou fazendo agora todo um cascateamento. Então, eu criei uma classe que pode ter ou não suas dependências. Eu estou criando uma outra classe que depende da minha primeira classe, fazendo uma composição. E estou, de repente, aqui dentro, usando coisas da minha dependência, ok? E daí, por exemplo, o que a gente pode fazer, tá? Se eu rodar aqui, eu vou ter o mesmo resultado, tá vendo?
Por enquanto ainda, beleza, muito bonito, tá, mas não mudou nada. Entretanto, digamos que aqui no meu repositório, por exemplo, tá? Eu, de repente, amanhã, ao invés de gravar as coisas num banco, num repositório, tá? Eu crio, por exemplo, um NoSQL, ok? E eu crio, por exemplo, tá? Uma outra classe aqui, por exemplo, NoSQL User. E eu vou criar aqui uma coisa, um type NoSQL User Repository. Aqui eu vou deixar como minúsculo, porque eu não quero que ninguém instancie isso aqui, se não for pelo meu método de new NoSQL User Repository, retornando um NoSQL User Repository. Beleza. E vou criar aqui ainda uma outra função de insert user, que recebe aqui um user tal, model user tal. E esse aqui, por exemplo, vou colocar o seguinte, ó, fmtp.println insert user on a NoSQL database, ok? Repara que é o seguinte, esse insert user que está neste repositório aqui é igual ao desse, ou seja, eles seguem ter a mesma interface, eles recebem a mesma coisa e devolvem a mesma coisa, tá bom? Aqui eu vou só colocar aqui como repositório só por linkar de consciência. Ou não vou nem colocar como repositório, como NoSQL user aqui mesmo, tá? E acontece, reparem que eu tenho agora o NoSQL user, vou deixar lado a lado, tá? O NoSQL user e o meu user repository, ok? Mas os dois têm um método chamado insert user, que recebe um user e nesse momento não retorna nada, ok? Então, se vocês repararem, ambos implicitamente implementam essa interface aqui, ok? Obviamente, não tem nada ligando uma coisa com a outra. Não tenho no meu código aqui de um ou de outro falando que, olha, vocês obedecem essa interface, porque no Go as coisas funcionam assim, tá? É sempre o consumidor que define como que serão as dependências aqui dele, tá? Através desta parte aqui. Então, dentro do meu código agora, por exemplo, eu posso tirar aqui o user repository se eu quiser. Eu vou colocar chamar aqui de NoSQL user repo, por exemplo, para não escrever tanta coisa. E dizer que ele aqui é um new NoSQL user repository e eu altero aqui. Então, eu alterei essa dependência, eu não mexi no meu service, só mudei a dependência dele, e no final, reparem que agora eu estou chamando uma coisa diferente. Ou seja, agora eu consigo ficar trocando as dependências do meu user service, por exemplo, tá? Para trazer as coisas que eu preciso. E daí, por exemplo, eu poderia ter, de repente, outras camadas é, do meu código que, por exemplo, usassem esse user service como uma dependência. E da mesma maneira, eles teriam aqui a interface
que eles precisam do user service, e eu poderia também trocar isso de acordo com o que eu preciso, ok? Daí uma outra coisa importante, dentro do Go, a gente não usa essa notação de e a classe que a gente está utilizando para demonstrar interfaces, ok? Por quê? Porque basicamente no Go a gente não costuma fazer desse jeito, somente isso, tá? E como essa dependência é uma coisa que deveria ficar somente retida no consumidor, é uma coisa única do consumidor, no geral, o que a gente faz? Além de não ter o i, porque não se usa essa parte, a gente deixa esta parte aqui também como uma coisa privada. Então, basicamente, somente essa package aqui vai saber realmente como que é essa dependência que ele precisa. Somente essa package aqui vai ter acesso a esta interface, a esse tipo de interface. Mas, obviamente, qualquer um que implemente as coisas pode ser utilizado nessa parte. Tanto que, apesar de a gente não ter nada dizendo que o user repository implementa aquela interface, ou que o NoSQL user repository implementa aquela interface, se a gente for ver aqui, na implementação dos métodos, tá vendo? Quem implementa, a gente já fala, olha, tem a implementação no user service, que é quem está já declarando, tem no user repository e no NoSQL user repository. E por que que isso é tão interessante para a gente? Porque com essa parte agora, a gente tem flexibilidade dentro do nosso código para fazer as mudanças que a gente precisa, tá? Vai ser muito comum que dentro da main, ele instancie tudo que ele precisa e vá montando as coisas como se fosse uma espécie de Lego, sabe? Para no final você ter realmente o teu sistema rodando e daí, se você desejar, você pode fazer os mocks que você precisa para essa parte. Sacaram? Mas os Basicamente, mocks. hum, Desculpa interromper, mas os mocks eles ainda teria que ser de tipo assim, de um repositório inteiro, por exemplo. precisariam sim. Precisariam sempre ser Ah, de um tá. repositório inteiro. Aí, cara, entre algumas coisas, sabe, que a gente pode mexer bastante, tá? Na parte de mocks. Por quê? Porque realmente, assim, para a gente talvez não valha a pena, sabe, que a gente crie um mock para cada teste que a gente faça, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, digamos que eu quero fazer o teste unitário do meu user service, tá? Eu vou colocar aqui como user service underline test, ok? Vou criar aqui uma func test, por exemplo, insert user, tá? E nesta parte aqui, eu vou colocar o seguinte, meu user service, vou criar ele aqui, sendo que ele depende do meu user repository, beleza? Sim. Eu vou precisar mocar o meu user repository. Um dos jeitos da gente fazer isso, tá? É a gente colocar aqui no mock, tá? Eu vou criar aqui agora o meu user repository mock, tá? Daí eu vou criar aqui, por exemplo, o type, tá? Mock user repository, que vai ser uma struct. E esse cara aqui, ele vai ir direto no que a gente chama do mock.mock, que ele vai ser importado, tá? Biblioteca do GitHub, chamada stretch testify mock, tá? Vou colocar aqui primeiro, encontrar aqui, tal, beleza, maravilha. Esse aqui vai dar desse carinha aqui de mock, e
Eu vou criar aqui uma função agora de mock chamada insert user, ok? Que ainda vai fazer a mesma coisa. Ele vai receber receber um ponteiro do model.user, ok? Ou seja, o meu mock ele também está implementando da mesma forma o, o user repository que o user service depende, tá? Então, repetindo, eu estou criando nesse momento um mock que vai ser uma instância nova, mas que vai atender às dependências do meu user service. Beleza? Beleza. Beleza. Maravilha. Eu acho que isso aqui a gente já fez, inclusive, enfim, em alguns lugares diferentes. Mas beleza. Daí, o que a gente vai fazer, tá? Dentro do meu user service, do meu user teste, user repository, meu user repository vai ser um cara do mock user repository. Eu vou passar esse cara para cá, beleza? E esse cara para cá. E daí, eu vou chamar aqui meu user service ponto insert user, por exemplo, passando um novo cara aqui de user, sei lá, name do password 123, por exemplo. Neste cara aqui, repare que agora ele está usando o mock user repository, ok? E para este cara, ele agora vai dar um problema que ele vai dizer que ele não sabe o que retornar, tá? Mas vamos mostrar que primeiro a gente já explica passo a passo. Basicamente, veio para cá, ele trouxe... Ah, peraí, tem uma coisinha aqui que eu não fiz. Burro, burro. O meu método aqui está totalmente oco, tá vendo? Eu não estou fazendo nada aqui dentro. Eu poderia aqui também, se fosse o caso, por exemplo, colocar aqui, ponto, println, calling the mock object. Calling the mock object, está chamando esse cara aqui, beleza? Não seria errado. Entretanto, você concorda que, assim, seria legal, que bom seria se, dentro do meu teste, a gente pudesse controlar quando que, por exemplo, essa camada deve devolver um erro, quando que ela deve devolver um sucesso, quando que ela deve dar uma exception e coisa do tipo? Seria muito legal se a gente pudesse ter esse controle do que vai acontecer lá dentro do user repository. E o que acontece? Dentro desse carinha aqui de mock, ele nos permite fazer isso do seguinte jeito, tá? Lembrando, ele está herdando desse mock.mock. Então, esse M aqui, ele tem um método chamado college, onde a gente passa os parâmetros que a gente está recebendo na nossa função aqui, beleza? E esse college aqui vai retornar uma série de argumentos, tá? Que a gente pode ou não utilizar dentro do nosso sistema, dentro do nosso ambiente. E daí, o que eu acho que a gente poderia fazer? Vamos mudar um pouquinho a nossa chamada aqui, beleza? Vamos deixar a coisa um pouquinho mais complexa, ok? Como assim? Eu quero que o meu insert user, por exemplo, ele retorne também um error, ok? Para a gente conseguir fazer uns testes. Obviamente, para ele retornar um error aqui, eu vou precisar mexer neste carinha aqui. Vai retornar nulo aqui por default aqui do erro. O meu NoSQL também preciso que ele
devolvo aqui um erro, porque eu preciso que todo mundo obedeça a mesma interface. E na minha user service aqui, eu também preciso que ele retorne um error, ok? E daí, eu quero que o meu user service, por exemplo, tá? Ele tem aqui também um carinha de error, ok? E se esse error vier diferente de nulo, eu quero que ele me retorne esse meu erro, caso contrário, me retorne nulo, ok? Ou seja, colocando um pouquinho mais de complexidade aqui nas coisas, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Esse parâmetro aqui, esse args, vai me dizer o que que foi retornado deste college aqui, tá bom? E aí, eu posso colocar aqui, por exemplo, ele me dá o return do meu args, o error, que que vai vir na posição 0, que vai ser meu primeiro retorno aqui, tá? Quando eu fizer isso, agora, eu estou usando esse college, então assim, aqui ele está com uma estrutura já pronta para a questão de mock. Se eu rodar ele novamente, tá? Eu vou ter um erro neste momento, por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai chamar o meu mock, eu posso até debugar essa parte aqui para vocês verem. Debugando, debugando. Vai chegar aqui, vai chegar aqui, vai cair no insert user, cai nesse model. Chegou aqui no user repository, vai bater aqui, ele vai estourar um panic. Por quê? Porque agora que eu estou usando esse college, neste ponto aqui, vou até minimizar essa partezinha aqui por enquanto, que a gente não vai precisar ver essa parte então já. Quando eu mando esse college aqui, ele está esperando que este mock já tenha sido preparado para chamar essa função. Como assim preparado? O que que vai acontecer? Aqui dentro, depois que eu criei meu user repository, eu posso colocar aqui o seguinte: user repository ponto on. Isso aqui é um método que já está na parte do mock, ok? Não é uma coisa que está no meu próprio user, no meu próprio repositório, mas é porque ele está herdando esse cara que herda do mock, onde eu digo on e devo colocar o nome do método que eu estou chamando. Então, no caso, insert user, por exemplo. E aqui, cuidado, porque tem que ser realmente o nome do método certinho. Insert user, beleza? Aqui eu vou vou dizer quais são os parâmetros que eu estou enviando. Quais são os parâmetros que eu espero receber. Se para mim, por exemplo, for indiferente os parâmetros, eu posso colocar aqui um mock ponto, mocks. Pera um pouquinho, eu vou fazer uma coisinha aqui, tá? Eu vou renomear esse cara aqui, só pra não confundir com a parte aqui do mock do Testify. Eu vou chamar esse cara aqui carinhosamente de mocks, tá? Só pra gente mudar aqui e não ter conflito de pacote, tá? Porque o mock aqui, por default, é o mock que vem no pacote realmente do Testify, ok? Eu vou colocar aqui mock.anything, ou seja, não interessa que objeto venha, quais são os valores. Obviamente, eu poderia, se eu tiver um teste mais complexo, onde este este carinha vai ser chamado uma vez com um certo parâmetro e outra vez com um parâmetro diferente, eu poderia colocar aqui, tá? Tipo, eu poderia colocar aqui, por exemplo, tá? Eu poderia colocar aqui o ponteiro aqui, por exemplo, para, sei lá, user Eduardo aqui e dizer que eu estou esperando receber o user Eduardo, sabe?
eu poderia colocar isso aqui, mas por enquanto aqui para mim não interessa, eu posso colocar aqui de um verifica, ou seja, qualquer coisa que ele me passar eu vou encarar que é esse o carinha. Dizer, se me retornar essa parte, por favor, me retorne, por exemplo, nulo. Por exemplo, como o meu insert user agora, ele vai retornar um erro, caso eu retorne um erro mesmo, aqui eu vou colocar o seguinte, por favor, me certifique, tá? Eu não vou receber um erro nessa variável de erro, ou seja, vai vir como nulo. Ok? Então, se eu rodar aqui, o meu teste vai passar, porque ele espera realmente que venha um cara nulo. Eu estou mandando esse meu mock aqui retornar um cara nulo, tá? Mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui, nesse caso aqui, me retorne um errors.new, error, um minuto, error, inserting user, por exemplo. Se eu rodar novamente, agora ele vai me dar um problema, vai me devolver um erro, porque aqui ele esperava que não houvesse erros, e ele recebeu um error inserting user, ok? Não sei se está claro para vocês que neste momento agora, de agora em diante, eu consigo manipular o que o meu user repository vai devolver, e com base nisso eu consigo fazer os testes da minha camada de cima, no caso a user service, e em cada situação que eu tiver diferença de comportamento do meu repositório. Ah, Wellington, se quiser falar aí, cara, perdão, eu não tinha visto você levantando a mão. Não, imagina, Edu. A minha pergunta era sobre a instância do mock. Eu reparei que a gente acaba instanciando mais de uma vez, porque vão ser vários testes, né? Eu queria saber se não poderia ser uma instância global. Poderia sim, cara. A gente até poderia ter uma instância global, tá? Só tem uma coisa. A fazer a instância do mock, tá? Vai ser uma coisa que vai custar muito pouco para a gente em CPU e em memória, sabe? Então, para essa parte aqui, realmente, não faz tanta diferença, sabe? A gente instanciar uma vez ou instanciar várias, tá? Beleza. Fica. Mas assim, se a gente instancia uma vez, não vai ter o problema de, por exemplo, não poder fazer mocks diferentes para um mesmo método que recebe o mesmo objeto, por exemplo? Ah, vou estar dizendo o seguinte, por exemplo, você colocou aqui, instanciou uma vez só esse user repository, é isso. Isso. E E aí daí, os dois métodos usam tanto o insert user quanto é um anything, por exemplo. sim, aí teria problema sim, aí você teria problemas. Talvez, tá? Eu acho que talvez até tenha como fazer um clean aqui ou alguma coisa do tipo, mas nessas horas aí talvez seja mais interessante simplesmente só criar um carinha novo, sabe? Até porque veio um ponto interessante. É bem legal que a gente pense, tá? Que o teste ele tem que ser uma coisa sempre atômica, ok? Ou seja, um teste não deve, sabe, se deixar influenciar por um outro teste que já rodou. Então, nesse ponto aí, realmente, é interessante a gente pensar sempre em criar tudo, sabe, sempre do zero, tá? E também porque, assim, acaba não fazendo muita diferença na questão de vantagens que a gente tem quando a gente pensa, por exemplo, nessa parte do mock, porque é muito leve, tá? É muito rápida. É diferente, por exemplo, quando você pensa em operações que usam intensamente o banco de dados ou outras APIs, sabe? Por quê? A ideia do teste é que ele seja sempre uma coisa muito rápida para você testar. E, por exemplo, se a gente olhar aqui, esse teste, ele inteiro levou 2 milésimos de segundo, sendo que 0 foi para colocar aqui esse teste e 2 foi para só instanciar a estrutura de teste unitário.
Ou seja, é um teste que a gente pode, na nossa máquina, enquanto a gente estiver desenvolvendo, rodar isso várias e várias vezes, sabe? É isso. Beleza, Edu. Beleza. Mais alguma coisa, cara, nesse ponto? Não, eu entendi, só eu não entendi, na verdade, o problema que o nosso amigo falou, Ah, que né? o senhor comentou? É, É isso, o seguinte, ó, pensa o seguinte, digamos que a gente colocasse aqui o user repository como uma coisa, como uma coisa global, beleza? certo. Aí, o que que vai acontecer? Digamos que eu setei para que, quando ele receber qualquer coisa, por exemplo, ele retornar este erro aqui, ok? Porque eu preciso desse comportamento no teste 1. Só Certo, que no teste 2, por exemplo, eu precisaria que ele retornasse um erro nulo. certo. Só que eu já mandei ele me retornar, em caso de anything, um erro e não um nulo, entende? Então, Entendi. assim, a configuração que eu fiz para um teste poderia impactar no outro. Certo, É, porque ele está é usando a mesma instância, né? exatamente. Então, assim, nesse caso, por exemplo, que o João comentou, faria mais sentido realmente que a gente criasse, sabe, um mock null para cada situação que a gente vai testar. Entendi, ô, Edu. Eu achei que ele fosse fazer, fosse ter diferença por conta do nome, mas só tenho mais de um testando a mesma função, né, no caso seria. Isso mesmo. Tá, beleza, entendi. Muito bom. Adilson? Ô, Pedro. Então, esse user repository aí, você usou no insert user, né? E você colocou só um erro aí no caso, né? Erro insert user. Só que, Uhum. tipo, se for algo em produção, assim, provavelmente a gente vai ter vários erros, né? Tipo, não vai ter só erro insert user. Pode ter, sei lá, qualquer outro erro, igual Uhum. qualquer outro erro. Aí dá para colocar, por exemplo, o on, insert user, e definir mais um tipo de erro ali, assim, para verificar. Então, dá sim. Na verdade, o que acontece? Num caso mais próximo da vida real, onde, por exemplo, você sabe que assim, você vai chamar a mesma função e dependendo do comportamento da camada de baixo, vai mudar o que você está fazendo, a gente pode pensar em criar os test cases, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos criar um test case aqui maroto para a gente brincar um pouco com isso, tá? Eu vou criar aqui uma estrutura, tá? Eu vou chamar de test cases, que vai ser basicamente, tá? Um array de struct, onde eu vou colocar, você tá aqui, as coisas que eu preciso para o meu teste, tá? Então eu vou passar aqui, por exemplo, name como string do meu teste, ok? Daí eu vou colocar aqui, por exemplo, também o user to be inserted, que vai ser uma instância do model.user. Eu vou colocar também, por exemplo, o expected error, que vai ser do tipo error, por exemplo, ok? Ou, vou chamar aqui de mock repo error e expected error vão ser erro. Então, assim, estou criando aqui uma estrutura, tá? De cases de teste, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou criar primeiro o meu primeiro caso aqui, que vai ser o name, vou chamar aqui de OK, onde eu vou inserir, por exemplo, tá? Este objeto aqui. Esse vai ser meu user que eu vou inserir. Neste user aqui, eu espero, por exemplo, que uma minha camada de mock me devolva um erro nulo e eu espero então que o erro que eu vou receber realmente seja um nulo. Aí eu vou criar um outro case aqui de erro, por exemplo, vou chamar de error inserting user, por exemplo, onde eu vou dizer aqui, por exemplo, sei lá,
wrong user, wrong password, enfim, estou gerando alguma coisa informal aqui. Eu espero que ele me devolva este erro aqui, ok? Error inserting user. E o expected error vai ser, por exemplo, error inserting user também, por exemplo. Então, assim, eu criei um array de structs anônimas, tá? Depois eu vou até colocar isso aqui no nosso GitLab que tal, só para vocês poderem pegar depois isso aqui como exemplo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um for each desta parte aqui. Eu vou chamar aqui de test case, ok? E eu vou criar agora um novo teste a rodar com o test case.name, ok? Com esta função aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu estou colocando aqui os parâmetros aqui de qual que é o mock repo error, ou seja, qual que é o erro que eu quero que o mock traca. Então, vou substituir essa parte aqui por um teste case.mock repo error, ok? E daí, o user que eu estou inserindo aqui, eu vou chamar carinhosamente ele do meu teste case ponto user to be inserted, ok? E daí, eu vou colocar aqui, por exemplo, um assert ponto equal, beleza? E o teste case que eu estou esperando, a expected error que eu estou esperando, tem que agora ser igual, por exemplo, com esse error que eu estou recebendo aqui. Não sei, tá? E para vocês já fica claro que assim, eu estou agora, a partir de um teste só, criando vários subtestes. Ou seja, agora eu estou colocando como parâmetros o que eu espero receber, o que eu espero enviar, o que eu espero receber, e os comportamentos. Então, dessa forma aqui, por exemplo, quando a gente tem o mesmo método aqui, só muda realmente um parâmetro ou outro, a gente pode fazer uma série de testes, economizando bastante código. Se eu rodar isso aqui, e tá, só aviso, eu não tenho certeza se os testes aqui vão rodar, mas vamos descobrir agora, tá? Então a gente tem que fazer alguns ajustes ainda, mas vamos ver. Ó que beleza. Se eu colocar aqui para mostrar o que passaram, ó, repara que o Golang aqui, ele é uma mãe, ele mostra até aqui o que a gente colocou e os subtestes aqui. Estão vendo? Então, a gente pode começar a brincar aqui com as coisas. E vamos supor, por exemplo, tá, que a minha camada de serviço aqui, ela não simplesmente arremesse o erro para mim, ok? Digamos que ela tenha algum tratamento, nem que esse tratamento seja simplesmente, por exemplo, mudar um pouquinho a mensagem de erro, tá bom? Eu posso começar a brincar com essa parte também, do tipo, digamos que se tiver um erro aqui, eu não quero jogar o mesmo erro que eu recebi. Eu quero, por exemplo, tá, criar aqui um novo erro falando, sabe, error inserting user on service layer, por exemplo, e concatenar com a mensagem de erro original, por exemplo, tá? Como eu acabei de mudar a mensagem de erro que eu estou colocando aqui, obviamente, quando eu rodar o meu teste de novo, tá? Ele vai quebrar, porque ele tá esperando agora, se vocês olharem aqui, ó, uma mensagem de erro diferente, tá vendo? Aqui, a gente poderia deixar aqui essa mensagem de erro diferente, no expected erro aqui diferente. Mas por que eu estou colocando isso? Para ficar mais fácil entender que
eu posso realmente começar a fazer aqui os deparos de quais erros acontecem dentro da minha camada de repositório e como que minha camada de serviço age em função destes erros. E aí, por exemplo, eu posso, de repente, sabe, começar a abstrair mais isso e, digamos que, por exemplo, eu vou criar uma camada acima, tipo uma camada de controller, sabe? E aí, na minha camada de controller, por exemplo, é, eu quero verificar o que acontece quando o usuário faz um request e ele está bloqueado. E eu posso, então, fazer a chamada e fazer aqui um mock da minha camada de serviço para devolver em um certo ponto que o usuário está bloqueado. Repare que com isso eu começo, conforme o meu sistema cresce, ele cresce, mas eu ainda continuo tendo controle, sabe, do que acontece dentro dele e eu posso começar a criar os testes para ver cada pedacinho dele. Obviamente, isso vai criar para mim um problema adicional ou um trabalho adicional que é, vocês concordam comigo que se eu estou mocando a camada de repositório para testar o serviço, eu vou precisar ainda fazer o teste depois só da minha camada de repositório. Essa é uma coisa que tem que ser feita, não tem muito para onde correr nesse momento, tá? Mas isso acaba compensando muito no longo prazo. Por quê? Porque a gente não precisa dar tanta volta para fazer os testes quando as coisas começarem a ficar com uma complexidade maior dentro do sistema, tá? Além disso, quando a gente mexe com a parte de mocks, vocês vão perceber que é muito, muito, muito mais rápido você fazer uma série de mocks do que você começar a fazer operações dentro do banco de dados. Então as coisas costumam realmente valer a pena ter esse tipo de abordagem. É isso. Quer dizer, mas basicamente era o que eu queria mostrar um pouquinho para vocês aí sobre a questão de orientação a objetos e um pouquinho de TDD. Acho que talvez seja legal a gente depois fazer alguma coisa só sobre TDD, pra mostrar um pouco mais como que a gente faz o par de testes, sabe? Perfeito, Mas, Edu. enfim, por enquanto, é isso que eu queria mostrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, podem falar, fiquem à vontade. Foi, Edu, bem da hora, cara. Né? Eu achei muito boa essa ali. Eu Ah, ia falar um negócio só, cara, pois não. Não, eu tô bem acostumado, né, principalmente quando eu tô ali, a gente faz bastante teste de integração só e end-to-end, né? A gente não faz tanto teste unitário, assim, igual você mostrou. Só que tá Uhum, acontecendo exatamente o que você falou, sabe? Tá crescendo tanto, assim, em funcionalidade e tudo mais, que basicamente não tem mais como fugir, sabe? Não tem como escrever mais e você fica totalmente perdido, assim, sabe? sim. Porque, principalmente com quem entra novo na equipe, né? Então, acho Uhum, que essa ideia aí de. Tem também essa questão, né? De, tipo, tem que saber quando você deve usar um teste unitário ou um teste end-to-end e tudo mais. Acho que tudo é sim, questão de saber, né? Tudo mais, assim. com certeza, cara. Assim, ó, se você quiser, tem uma coisa que eu gosto bastante de me guiar nessa questão de teste unitário, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a figurinha, ver se você consegue enxergar aqui essa pirâmide de testes. Tô vendo, tô vendo. Uhum. Beleza. O que acontece, tá? É, quando você pensa em diversos tipos de teste, tá? Assim como a pirâmide alimentar, a gente tem o seguinte: a gente tem a base de todo tipo de teste, sabe? Deve ser o teste unitário. Por quê? Porque o teste unitário, ele em geral, ele é rápido para você executar, ou seja, por exemplo, um dev pode rodar várias e várias vezes o teste unitário na máquina dele, sem que isso consuma muito tempo. E, cara, eu já cheguei a trabalhar em situações, em ambientes, que assim, o teste realmente para a gente rodar tudo na máquina levava tipo coisa de 15 minutos, tá? Ou seja, cara, você precisava fazer tudo que você tinha e torcer para aquilo ali dar certo, senão você gasta 15 minutos para ver o resultado. Isso é uma coisa complicada, tá? Então, o teste unitário ele tende a ser realmente mais rápido para executar,
E como você não precisa ficar gastando dinheiro, por exemplo, com recursos de banco, com criação de imagem Docker, com criar um ambiente propício, com criar contas específicas, etc, tal, 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 ele tende a ser barato para você fazer. Ou seja, o dev, na maquininha dele e tal, faz os mocks da vida, faz o que precisa, e ele não gasta tanto tempo. Então, o teste unitário tende a ser rápido e barato. Obviamente, não resolve tudo. Então, o que acontece, tá? A gente vai ter, pelo menos, tá, o teste unitário, depois os testes aqui de serviço, que você mexe com essa questão de teste de integração, de levantar banco, levantar API, etc. E por último, sabe, que é uma coisa realmente um pouquinho mais complicada, que é realmente o teste de UI, que é aquele teste tipo com um Selenium, que é aquele teste onde você realmente simula um ser humano entrando na interface e mexendo nas coisas. E, né, obviamente, tem ainda um teste que é ainda mais caro e mais lento, que é o teste manual feito por um ser humano, tá? O que o pessoal comenta? Qual que é uma abordagem que eles gostam de fazer, tá? Você vai fazer teste unitário literalmente o máximo que você puder, porque é o tipo de teste que vai pesar menos em bolso e em tempo. Daí você pode pensar quase como se fosse uma escovação de dente, tá? Como assim? Poxa, eu vou aqui escovar os dentes, beleza? Para aquela sujeirinha, para aqueles problemas, para aquelas coisas que a escova não alcança, ou seja, para aqueles problemas que o meu teste unitário mostra-se incapaz de detectar de maneira automatizada, a gente parte para um teste de integração que seria, entre aspas, como se fosse um fio dental, vamos dizer assim. E aí, para tudo que, mesmo o fio dental, por exemplo, não alcança, não sei o que, tal, 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 aí a gente parte, sabe, talvez aí para um Listerine, uma coisa que é um pouquinho, sabe, um pouquinho mais complicada, tal. E por último, a gente vai no dentista, sabe? Talvez não seja a melhor das analogias com esse coisa de nível, mas é isso. Você começa sempre com o unitário, que é o mais simples de você resolver. Você vai ter pontos que isso não vai resolver, então você vai precisar realmente de um teste de integração. Aí, porque o teste de integração não resolver, você parte para um Selenium da vida ou alguma coisa realmente que entre na sua interface e tal. E o que nem isso resolver, aí talvez, por enquanto, tem que ser um ser humano, sabe? É mais ou menos isso que o pessoal aconselha. Da hora. Não, eu lembro que você tinha mostrado essa pirâmide uma vez. Com Sim, sim, certeza, muito bom. sim. Da hora. Assim, não que você vai conseguir chegar no seu trabalho amanhã e, tipo, o É, pessoal vai mudar tudo, tá? exatamente. Mundo real não é assim que funciona, mas, É, sabe, talvez para algumas coisas, sabe, você possa pensar de repente, eu acho que eu consigo talvez criar uma criar um mock para essa parte, talvez eu consiga fazer de outras maneiras, sabe? Tem vários tipos de, de também de pirâmides aqui, tal, 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 sabe, tal, tipo, que talvez você possa depois é, comentar com o pessoal, sabe, sobre essa parte. Mas enfim, eu gosto daquela figurinha porque para mim ela é mais simples. Tem umas coisas que são muito, sabe, mais complexas, tal. Tenta passar muito mais coisa e assim, acho que o melhor é essa coisinha mais simples aqui dizendo como que funciona cada parte. Mas é isso. Muito bom, Edu. Alguém tem mais alguma questão? Alguma coisa? Bom, beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar isso aqui, esse código aqui de teste, sabe? Só como demonstração lá no GitLab, tá? No GitLab ou no GitHub? Hoje é no GitLab mesmo. Porque o que a gente já tem em conta por enquanto, caso vocês desejem ver isso em algum momento, tá? E eu vou ainda fazer uma ediçãozinha, tá? Alguma coisa para esse vídeo. Talvez, ou talvez eu jogue ele mesmo assim, só no YouTube primeiro, para a gente ter sempre aqui a informação de como que foi essa Tech Talk, tá?
E é isso, gente. Ó, eu só vou acabar então parando aqui a gravação, beleza? Agora. E, gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Foi da hora. Vamos fazer mais vezes. Parando a gravação em 3, 2, 1.